Um cristão não pode ser maçom. Repito, um cristão não pode ser maçom. Se ele é maçom, ele deixou de ser cristão. Ou melhor, nunca foi um cristão de verdade. E eu quero provar isso que eu estou afirmando aqui logo no início desse vídeo. Eu peço que você o assista até o fim. Se você é maçom, por favor, não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Eu não estou gravando esse vídeo para ofender você, mas apenas para comprovar que a maçonaria é incompatível com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. É incompatível com a palavra de Deus. Ainda que a maçonaria se diga algo que se reporta ao tempo de Salomão e que, inclusive, use muito a Bíblia, né? Inclusive para aqueles que estão iniciando, como, por exemplo, a leitura do Salmo 133, não é? Eu tenho acesso a vários conteúdos a respeito da maçonaria, porque eu os tenho recebido pela internet. E nesse vídeo eu vou revelar aqui uma redação escrita por um maçom sobre o seu ritual de iniciação. O próprio maçom escrevendo uma redação sobre o seu ritual de iniciação. Uma pessoa me enviou isso pela internet, alguém que não é maçom, me enviou esta redação. Eu não sei se todo maçom ele tem que escrever uma redação sobre o seu ritual de iniciação, mas esta redação caiu nas mãos de alguém que não é maçom e que enviou para mim. Eu vou manter o nome da pessoa em sigilo, tanto da que me enviou, quanto da que escreveu a redação, porque a redação foi passada para mim, inclusive com o nome do maçom que a escreveu. Agora, eu gostaria de iniciar por um outro ângulo, por aquilo que os próprios maçons dizem a respeito da maçonaria. Esse aqui é um texto maçônico que diz o seguinte, eu vou ler apenas o que eu destaquei em amarelo. A maçonaria é uma sociedade como outra qualquer. Bom, é isso que eles querem que nós acreditemos, ou pelo menos aqueles que estão começando agora, que segundo eles estão deixando de ser profanos para se tornarem iniciados na maçonaria. Aí eles vão dizer a favor da maçonaria o seguinte, que a maçonaria é a favor da liberdade de pensamentos. Eu já ouvi isso em algum lugar. Esse é um dos ideais satânicos, a liberdade de pensamentos. Interessante isso, não? Porque um cristão, ele não tem liberdade de pensamentos. Eu não posso pensar o que eu quiser. O meu pensamento tem que ser cativo a Cristo. A minha mente tem que ser a mente de Cristo. Eu tenho que ocupar a minha mente com a palavra de Deus, com coisas santas, puras e agradáveis ao Senhor. Mas vamos prosseguir aqui. A maçonaria é a favor do direito de propriedade, é a favor do trabalho livre, é a favor da liberdade de religião, é a favor dos interesses da maioria do povo. A maçonaria é contra a usurpação do domínio político territorial da igreja na Itália. É contra as fraudes, é contra a censura prévia, é contra as mentiras piedosas das religiões e outros objetivos. A maçonaria não tem a ideologia de alguma igreja protestante. Interessante aqui, eu preciso mencionar isso. Eles dizem que a maçonaria é contra a usurpação do domínio político territorial da igreja na Itália. Interessante isso, né? Interessante eles mencionarem a igreja católica aqui. E é interessante depois eles mencionarem aqui a igreja protestante, dizendo que não tem ideologia de alguma igreja protestante. No entanto, nesse mesmo texto aqui, é mencionado um pastor protestante maçom. Você verá isso mais no fim. Peço que você não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Prosseguindo. A maçonaria glorifica Deus, eles dizem. O único todo-poderoso, Criador do universo, a quem chamam de grande arquiteto do universo, Gadu. Eu não vou continuar lendo esse trecho aqui porque não é algo assim tão importante. Mas vou ler um pouco mais abaixo. A maçonaria é uma sociedade filantrópica e cultural de livres pensadores, mais uma vez enfatizando isso, que é uma sociedade de livres pensadores e filantrópica, para fazer obras sociais. Ora, obras sociais é algo muito bom, não é? Eu concordo que temos que fazer obras sociais.
No entanto, isso significa que eu tenho que estar fazendo isso junto com pessoas de outras religiões e que adoram outros deuses, que não é o Deus revelado por Jesus Cristo na Bíblia Sagrada? Essa é a questão. O ingresso nesta instituição é uma sorte, segundo eles, e um privilégio concedido somente por algum amigo maçom, se o candidato for digno, livre, sensível ao bem, crente em Deus. Veja que interessante. Eles fazem questão que o maçom ele não seja ateu, ele não pode ser ateu. Por quê, hein? Porque se trata de uma religião ecumênica, é uma religião. E você vai ver nesse mesmo texto que o autor do texto, que é maçom, ele chega a confirmar que de uma certa forma é uma religião, sim. Então, prosseguindo aqui, o candidato, né, ele tem que ter todas essas qualidades, tem que ser analisado por 3 membros da loja, aliás, por todos os membros da loja, e depois, se for aprovado em uma cerimônia secreta de iniciação, aqui ó, cerimônia secreta de iniciação, perante todos, em que finalmente faz solene juramento perante Deus, sob pena da maldição divina. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Então a pessoa, para entrar na maçonaria, ela tem que fazer um juramento sob pena de maldição divina. E esse juramento é para que ela não revele os segredos da maçonaria. Como é que um cristão entra num negócio desse, hein? Você que está ouvindo esse vídeo e diz que é maçom, você é cristão? Não, você não é cristão. Você é um filantropo. Você faz boas obras. Você não é um cristão. Porque se você fosse um cristão, você conheceria que o próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. De procedência maligna. Então, o que o próprio Senhor Jesus está nos dizendo claramente aqui? Que a maçonaria é de procedência maligna, porque ela obriga aqueles que entram nesta sociedade a fazer um juramento sob pena de maldição divina. Mas que absurdo, meu Deus! Que Deus é esse? Olha, não há mais maldição para quem está em Cristo Jesus. E ainda dizem aqui, ó, que o maçom faz os seus juramentos sobre o livro da lei. Tudo bem. Os seus segredos consistem de gestos e palavras sagradas. Palavras sagradas. Isto é, separadas, para comprovar a autenticidade maçônica de um a outro maçom. Estas palavras são nomes hebraicos de anjo comum ou vingador, de pessoas ou lugares, de qualidades ou ações, citados na Bíblia. Vejam que interessante, eles usam a Bíblia para criar os seus segredos e variam em cada grau da carreira do maçom. Por causa de algum nome próprio de anjo castigador, nome próprio de anjo castigador, usado como senha em algum grau que nem é praticado atualmente, acham que os maçons são adoradores de demônios. Sem comentários. Mas a maçonaria não é religião, dizem eles, porque não impõe dogmas e ideologias e aceita membros de qualquer religião. Peraí, não impõe dogmas e ideologias? Como assim? Se no grau de iniciação, logo na iniciação, o aspirante a maçom, aí, o que está sendo iniciado, ele tem que fazer solene juramento perante Deus, sob pena de maldição divina de não revelar os segredos da maçonaria? Bom, a meu ver, isso aqui já é um dogma, já é uma ideologia. Porém, veja que interessante, a seguir ele vai dizer, porém, é religiosa a maçonaria de certa forma, porque os maçons glorificam e rogam a Deus em suas reuniões.
Como eu não vou participar de nenhuma, eu não quero nem comentar a respeito disso. Quando o candidato é aceito, ele começa no grau de aprendiz. E depois de alguns meses de assiduidade e estudo, é promovido a companheiro e finalmente a mestre. Os 30 graus seguintes até o 33º, o último, são extensões do grau de mestre. Ou seja, ele começa como aprendiz, né? Depois ele passa para companheiro e no 3º grau ele já é chamado de mestre. Mas aí começa, né, uma sequência de extensões desse chamado grau de mestre. Agora veja que interessante. No grau 18º, por que tão longe, né? São revelados todos os elementos do cristianismo primitivo. Vejam que interessante. Do 1º ao 17º grau é feito todo um trabalho psicológico, toda uma lavagem cerebral, todo um esquema para fazer com que o maçom, ele se torne íntimo, amigo dos demais maçons, mesmo que sejam de religiões completamente opostas a dele. E aí no 18º é revelado que elementos do cristianismo primitivo. O que será que vão dizer para eles a respeito de Cristo aí, hein? E aí aqui eles adiantam o seguinte: os maçons encontram neste grau a única e suficiente verdade que liberta da condenação e leva a Deus. Abre aspas. Jesus Nazareno, rei dos judeus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fecha aspas. Eu não duvidaria de que nesse grau eles começam a adorar o chamado Bafomé. E eu não vou aqui entrar em detalhes a respeito disso, em outro vídeo eu falo sobre isso. A maçonaria já existia há mais de 1000 anos antes de Cristo. Eles dizem, eram adoradores do deus Demiurgo, criador, simbolizado pelo sol, chamado Dionísio pelos gregos e Osíris pelos egípcios. Olha aí por que é uma religião ecumênica. Aí ele acrescenta, o sol não era Deus, mas apenas o seu símbolo. Demiurgo significa criador. Portanto, os maçons nunca foram idólatras, e sim puros teístas. Agora eu pergunto a você, ser cristão é ser teísta? Não, não. Teísmo não é a mesma coisa que cristianismo. O cristianismo não no sentido de religiosidade, né? Mas de ser seguidor de Cristo. Tá? Apenas crer que Deus existe não significa que a pessoa é cristã. Aí ele vai prosseguir aqui dizendo, desculpa que eu saí aqui da página, que a simbologia era o seu método de ensino. Ele continua dizendo, o historiador judeu Flávio Joséfo, do 1º século, fala que uma sociedade secreta de asiáticos foi encarregada da construção do templo que Herodes, né, reconstruiu. Segundo a Bíblia, Salomão, no ano 1037 a.C., contratou o fenício Adon Irã, senhor Irã, para dirigir esta obra. Terminada a tarefa, estes construtores incluíram na sua simbologia elementos do templo, o nome hebraico de Deus e lendas referentes à construção do templo, conservadas até hoje na maçonaria, e se espalharam pelo mundo, continuando seu ofício de construir e conservar edifícios. Vamos pular um trecho aqui, prosseguindo. Estes grupos de maçons são chamados de loja, e o local onde se reúnem é denominado de templo, decorado com as colunas Boaz e Jaquim, junto à porta de entrada no lado de dentro, para lembrar que foi a maçonaria que construiu o templo de Salomão. Olha só, eles estão dizendo que quem construiu o templo de Salomão foi a maçonaria, entre 1034 e 1030 a.C. Destacamentos de obreiros de uma loja fundavam em locais distantes outras lojas filiais. Entretanto, as lojas eram independentes até 1717, quando 4 lojas de Londres, que se reuniam respectivamente na Adega do Ganso, na Adega da Coroa, na Taberna Macieira, na Taberna Copo Grande, cada uma aproximadamente com 15 membros, formaram uma federação sob a direção de um grão-mestre e seus secretários gerais, constituindo a Grande Loja, ou Grande Oriente, ou o Grande Oriente, em outros países. Em
1723, preste atenção nessa informação, em 1723 foi impressa a sua Constituição, elaborada por quem? Pelo Dr. Anderson. Agora escute, Dr. Anderson, pastor presbiteriano, baseado nas antigas constituições góticas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não quero aqui denegrir os presbiterianos, pelo amor de Deus. Mas eu só estou dando um dado histórico aqui. E segundo os próprios maçons, em 1723 foi impressa a Constituição do Grande Oriente, elaborado pelo Dr. Anderson, pastor presbiteriano. Claro que não era um cristão de verdade, isso eu vou comprovar aqui. Baseado nas antigas constituições góticas. Então não foi baseado na palavra de Deus. Desde então, a maçonaria em todas as nações se baseia nestes moldes, respeitando os 25 landmarks, características comuns fundamentais, embora admitindo a diversidade de ritos, tais como o rito brasileiro, o adoniramita, o moderno, o de York, o escocês e outros. É evidente que todos os 33 graus não existiram sempre. Foram agregados aos 3 fundamentais ao longo de sua história, tais como o grau 18º, referente a Jesus Cristo, e o 30º, em memória de Jacques de Molay, último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, morto com a aprovação do Papa Clemente V na fogueira, no dia 19 de março de 1314, em Paris, acusado falsamente de heresias pela Inquisição, conforme a vontade do rei Filipe o Belo, para apossar-se das riquezas da ordem. Assim, resumidamente, é a maçonaria e a sua história. Bem, eu não sei se eu posso colocar o link para esse PDF aqui no vídeo, se isso estiver disponível na internet, porque eu recebi por alguém que me mandou, tá? Isso aqui eu recebi por e-mail. Então eu não tenho autorização para colocar links aqui. Eu não sei se eu posso fazer isso, então eu não posso fazê-lo se eu não tiver certeza. Depois eu vou pesquisar. Se você colocar uma frase dessas aqui, completa, no Google, vai aparecer lá se tem esse texto aí disponível na internet, né? Coloque a frase entre aspas que vai aparecer a continuação do texto, se tem alguma coisa disponível disso na internet. Agora eu gostaria que nós dessemos uma pausa para falarmos da questão aqui que aparece no final desse pastor presbiteriano, né? Que é o Dr. Anderson, pastor presbiteriano. Muito bem, eu recebi outro dia pelo WhatsApp um vídeo e uma irmã da igreja presbiteriana me mandou esse vídeo. Ela me mandou esse vídeo triste quando ela soube que na igreja presbiteriana tem pastores maçons, ou seja, não é só algo daquela época e até hoje, e quem estava trazendo esta informação é nada mais, nada menos que Augustus Nicodemos. Peço que você ouça com muita atenção o que o Augustus Nicodemos vai dizer a respeito da maçonaria dentro da igreja presbiteriana. Escute com muita atenção, por favor. Em 1902, por aí 1906, eu não me lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros e fundaram a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Então hoje a IPI existe por conta dessa divisão. E no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação, está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Só que, à medida que os anos foram passando, né, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Concílio foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria. Sempre recomendando, né? Nunca tomando uma posição assim mais radical, até
o Supremo Concílio do ano passado, quando a Igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser: você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Então a igreja tomou essa decisão. E os pastores e presbíteros que já são maçons? E tem vários, tem muitos dentro da IPB. Então o Supremo Conselho resolveu que quando o presbítero que é maçom terminar o mandato dele, ele só pode ser reeleito se ele largar a maçonaria. Tá? E os pastores, já que não tem mandato para ser pastor, quer dizer, pastor é diferente a situação, eles são encorajados e exortados a sair da maçonaria. Como você mesmo ouviu, na Igreja Presbiteriana do Brasil, há muitos pastores e presbíteros maçons. Não estou dizendo isto aqui para denegrir a imagem da Igreja Presbiteriana, até porque foi o próprio reverendo Augustus Nicodemos, que é desta denominação, que está revelando esse fato. Eu estou apenas aqui divulgando isto para que sirva de exemplo para algo lamentável, que é a presença de pastores na maçonaria. E se há pastores na maçonaria, quantos membros de igrejas será que também não são maçons? No entanto, a maçonaria, como você continuará vendo neste vídeo, é completamente incompatível com a fé cristã, com os ensinamentos de Cristo. Eu vou ler agora a redação escrita por um maçom que estava iniciando na maçonaria. Ele conta como foi a sua primeira experiência, no primeiro dia que ele adentrou num templo maçônico, e como acontece com todo iniciado, nesse primeiro dia ele precisa passar por uma câmara de reflexão, que é o nome que se dá para uma sala obscura por onde passam os iniciados. Ele diz o seguinte: em tal data, dia da minha iniciação na maçonaria, às 7 horas, estava na porta do Sagrado Templo, situado no bairro tal, em tal lugar, em tal cidade, quando alguns membros daquela loja receberam-me e disseram-me: daqui para frente você não enxergará mais nada. Me vendaram os olhos para poder adentrar ao templo. Minutos pareciam horas e nada enxergava, só ouvia: senta aqui, vamos para lá, vamos para cá, desce, sobe, etc. Conduziram-me a um local onde pude ouvir uma porta se fechar na minha retaguarda. Então, retiraram a minha venda. Observei uma única luz. Era a luz de uma vela. Observei também que o local era negro e penumbro, com uma mesa, cadeira, e havia um homem encapuzado ao meu lado, que me passou as instruções de como deveria agir, informando que voltaria mais tarde com um questionário para responder. O local era tenebroso, parecia uma catacumba, não havia mais ninguém além da minha pessoa naquele recinto. Continuei a contemplar todos os objetos e dizeres contidos nos quadros, ainda sem entender coisa nenhuma. Em dado momento, senti uma mão repousar em meu ombro direito. Tive um calafrio enorme, uma vibração muito grande. Olhei rapidamente para trás e nada. Não havia ninguém. Então uma voz calma e serena me falou: não tenhas medo. Fique tranquilo, meu irmão. Falta muito pouco. Em breve serás um de nós, deixando a vida de profano. Quase desmaiei. Nunca tremi tanto em minha vida. O peso da mão no meu ombro desapareceu. Olhei novamente para trás e em toda a minha volta, e de novo não havia ninguém. Procurei me acalmar e voltei a contemplar os objetos. Havia quadros com avisos: um pão, vidrinhos com água, sal, enxofre, mercúrio, ossos, um galo, um crânio e um dizer sobre a mesa escrito vitriol. De repente,
Percebi o que estava acontecendo. No meu entendimento, eu havia morrido, ou seja, morrido para a vida anterior, a de profano, e estava prestes a nascer para uma nova vida, a vida de maçom, passando a enxergar a verdadeira luz. Assim termina a redação deste iniciado na maçonaria, cujo nome, obviamente, eu omiti. Não quero, inclusive, denegrir a imagem de ninguém com este vídeo, mas apenas mostrar para você que é cristão, que entrar na maçonaria é passar por um ritual como este que você acabou de ler aqui, onde, inclusive, este maçom aprendiz teve uma experiência sobrenatural, na qual sentiu uma mão repousar no seu ombro direito e não havia ninguém ali. Ele enfatiza isso, que não havia ninguém, e escutou aquela voz dizer para ele não ter medo, ficar tranquilo, uma voz que o chamou de irmão, dizendo que em breve seria também um maçom, deixando a vida de profano. E este é um dos problemas do cristão que entra na maçonaria. Ele precisa aceitar a ideia de que estava na escuridão, mesmo já sendo cristão, mesmo já tendo se arrependido de seus pecados, tendo sido batizado nas águas, tendo recebido o Espírito Santo de Deus. Ele precisa, ao entrar na maçonaria, se reconhecer um profano, se reconhecer alguém que estava nas trevas e que está passando a enxergar a verdadeira luz. Isso é algo terrível para alguém que se diz cristão. Efésios 5:8 declara: noutro tempo erais trevas, ou seja, nós estávamos no pecado, sendo escravos do pecado, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Agora, para que a pessoa entre na maçonaria, ela precisa negar que ela estava na luz. Ela precisa aceitar a ideia de que ela estava nas trevas. E isto, a meu ver, é negar a Cristo, algo gravíssimo, porque o próprio Senhor Jesus declarou em Mateus capítulo 10, versículo 32, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, entrar na maçonaria é negar a Cristo, porque é negar a luz que há em Cristo, dizendo-se estar nas trevas, como se a maçonaria fosse a luz. Então, é inconcebível que um cristão seja maçom. Eu gostaria agora de explicar o que é aquela palavra vitriol, né, que apareceu numa placa dentro da Câmara de Reflexão, e eu tenho esta explicação aqui num questionário, que é justamente para ser preenchido pelo aprendiz maçom quando ele deseja atingir o grau de companheiro, que é o 2º grau. Então aqui tem algumas perguntas e, por exemplo, uma outra pergunta aqui, né, é o que significa vitriol. E a resposta é: vitriol é uma sigla alusiva à máxima hermética alquímica visita interiore terrae, retificando que invenies occultum lapidem. Ou seja, vá ao interior da terra e, seguindo em linha reta, em profundidade, encontrarás a pedra oculta. A alusão é a pedra filosofal, que teria o poder de transformar os metais inferiores em ouro, mas, para a alquimia oculta, é um convite à procura do eu interior, do espírito, do âmago de cada ser. Ou seja, um convite à procura do eu. Ora, é isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer? A procurarmos o eu? Ou será que a palavra de Deus nos ensina a negarmos a nós mesmos, a aniquilarmos o nosso ego, o nosso eu, para que Cristo venha prevalecer na nossa vida? A quem é que nós devemos conhecer? Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz claramente que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz o seguinte: portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de quem? Do nosso eu interior? Não, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Este é o propósito da nossa fé, conhecermos Cristo, conhecermos o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque em mim não há nada de bom. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Então por que eu vou ficar me aprofundando em conhecer a mim mesmo? Eu tenho é que conhecer a Cristo e, conhecendo a Cristo, perceber o quanto eu sou miserável e carente da sua misericórdia, necessitado de arrepender-me dos meus pecados e confiar somente nele para minha salvação. Esta é a realidade. E a maçonaria conduz aqueles que nela estão a se distanciar desta realidade, indo ao encontro do seu próprio eu e de tantas outras coisas que lá eles irão também ensinar. Agora, voltando aqui a esse questionário, nós temos aqui outras perguntas, como por exemplo, esta aqui sobre o pavimento mosaico. É dito que ele é composto por ladrilhos alternadamente em branco e preto, e sobre ele é colocado o quadro da loja no respectivo grau. Representa a dualidade das coisas, simboliza a união dos maçons. Ou seja, aquele que está na maçonaria precisa estar unido aos outros maçons, muitos deles de outras religiões, inclusive de religiões completamente opostas à fé cristã. Então, como é que nós podemos nos unir a pessoas de outras religiões se a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz claramente: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós não podemos participar desta sociedade, a maçonaria, porque lá há pessoas infiéis a Cristo. E a palavra de Deus é muito clara neste sentido. Por isso, eu repito aqui que um cristão não pode ser maçom. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Voltando aqui para esse questionário da maçonaria, é dito aqui na pergunta 4, o que representa o livro da lei? Aí a resposta é: o código de moral, a fé que governa e anima a todos os maçons. Veja que interessante. A fé, portanto, se trata sim de uma religião. A maçonaria é uma religião. Tá? Uma religião que fala muito de caridade. Veja aqui na pergunta de número 6, falando que o cálice representa na maçonaria a caridade e significa, olha que coisa bonita, o verdadeiro amor que o maçom deve dedicar ao próximo. É claro que nós temos que ter amor ao próximo. Agora, isto significa que para que eu ame o meu próximo, eu preciso ser maçom? Mas é óbvio que não. Nós amamos o próximo, nós que seguimos a Cristo, porque nascemos de novo, somos uma nova criatura. Nós fazemos isso porque queremos, não porque acreditamos que vamos comprar a salvação com isso. Eu faço boas obras não para ser salvo. Eu faço boas obras porque já sou salvo. Diferente de certas pessoas que fazem boas obras acreditando que através delas irão encontrar a salvação. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Praticar boas obras não incomoda o diabo, não incomoda. Por isso que você encontra muita ação social em toda religião, inclusive nas religiões contrárias à fé cristã.
e completamente contrárias à fé cristã. Então, para ilustrar isso, eu quero colocar o trecho de um filme que eu considero o melhor filme cristão já feito até hoje. Um filme chamado A Jornada, Uma Viagem pelo Tempo. Por favor, preste muita atenção nesse trecho do filme e perceba por que as boas obras, elas não incomodam o diabo. Preste muita atenção nesse trecho. Mas nem sempre podemos mencionar o nome de Jesus, porque ele pode não ser bem recebido por aqueles que já foram ofendidos pela igreja ou são de outra religião. Mas Jesus é a autoridade que está por trás desses mandamentos e as pessoas precisam entender esse fato. Se retirarmos a autoridade dele, então não temos a base sobre a qual comandar. Entendemos o que está dizendo, mas você não acha que poderia ter levado esse pensamento ao extremo? É uma citação de fonte sem dar crédito à pessoa que a citou. Quando citamos Shakespeare, dizemos sempre Shakespeare disse isso. O mesmo deve ocorrer com a Escritura. Observe o Velho Testamento como exemplo. Com que frequência lemos que os profetas dizem assim falou o Senhor antes de falarem? Sim, no entanto, esses padrões morais ensinados universalmente beneficiariam o comportamento social. Senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós. Doutora. Você prestou bem atenção nisso? A maçonaria, ela prega padrões morais, né? Inclusive elevadíssimos padrões morais. E não há nada de errado nisso. Porém, errado é nós acreditarmos que estes padrões morais justificam fazer parte desta sociedade, na qual encontram-se pessoas de outras religiões, contrárias à fé cristã, que declara nitidamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu quero deixar como exemplo aqui João, capítulo 3, versículos de 16 a 18, porque na maçonaria não será aceito alguém que declare que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. E somente por meio dele somos salvos. A pessoa terá que acreditar que todos os caminhos levam a Deus. E isto é uma mentira. Isto não é verdade. Assim como nem todos os caminhos levam do Rio a São Paulo, a não ser pela Via Dutra, nem todos os caminhos levam a Deus. Se eu pegar uma outra estrada, eu não vou chegar em São Paulo saindo do Rio de Janeiro, por exemplo. Estão compreendendo? Então, em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você prestou bem atenção nisso? Quem não crê no nome de Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, já está condenado. É o que a palavra de Deus diz. Se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Se você é maçom e fica colocando a mão sobre a Bíblia, lendo o Salmo 133 e outras passagens bíblicas que se referem a Salomão, ao Templo de Salomão, e você diz que acredita em Deus, olha, você, desculpe dizer, você está sendo um hipócrita, porque na realidade você não acredita na Escritura Sagrada, porque eu acabei de ler a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada toda, não fique só lá nas passagens de Salomão, não. Leia a Bíblia Sagrada toda, não fique só lá nos Salmos, não. Leia também os Evangelhos. Não estou falando do Evangelho segundo Allan Kardec, estou falando do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia a Bíblia Sagrada, conheça as Escrituras. Lá você encontrará, por exemplo, a respeito do nome de Cristo, também uma passagem em Atos, capítulo 4, versículo 12, que é muito direta. Ela declara que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro. Não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em Allan Kardec, não há salvação em nenhum outro. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Esta é a verdade. Se você é maçom e diz que ama Jesus, saia da maçonaria. Não coloque em risco a salvação da sua alma. Se arrependa de seus pecados e saia da maçonaria. Eu espero que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque ao entrar na maçonaria, você que é maçom e diz que é cristão, você teve que aceitar a ideia de que estava nas trevas, mesmo já conhecendo Jesus e indo para a luz. Isso foi negar a Cristo, mas eu convido você a se arrepender agora, pedir perdão dos seus pecados e sair dessa sociedade secreta, maligna, enganosa, que está levando você ao inferno. Esta é a verdade. Isto é o que claramente me ensina a palavra de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você se arrependa e que você volte para Jesus Cristo. Ele e somente Ele é o caminho, a verdade e a vida para sempre. Amém.